Fim de ano chegando, calor batendo na porta, e hoje eu não só vou fazer um mix das duas EUs da Smirna, como também vou explicar um pouquinho da diferença entre elas e um rascunho aí sobre outras mentas da Smirna. Bora pra vinheta. E nós finalmente estamos aqui com Smirna Zeus Absolute Zero e também Zeus Cold Mint. Esse vídeo aqui na verdade vai ser um mix de ambos, mas também uma forma aí da gente aproveitar a oportunidade para explicar a diferença dentre eles. Afinal de contas, a Smirna sempre teve as mentas como uma característica muito forte aí no leque de sabores. Então a Smirna tem tanto a Smirna Zeus Absolute Zero e Cold Mint atualmente. Você ainda vai encontrar também Hades Cane Mint em alguns lugares, além, é claro, da linha Premium, onde nós temos aqui Red Mint, Blue Mint e Green Mint, todas elas anteriormente analisadas aqui no nosso canal. Só para passar uma prévia, menta peperita bem gelada com uma leve picância e ardência, então uma menta bem gelada, adocicada com toque quente. Essa daqui puxa mais para hortelã, com um gosto bem verde, um gelado bem marcante, um adocicado também muito interessante, diferente da Red, não tem nenhum tipo de picância nela. E essa Blue Mint aqui é o que seria uma menta mais adocicada com uma intensidade de gelado menor, né? É um fumo menos potente no ice, mas mais intenso na questão de sabor. Se não me falha a memória, tá? Aqui nós estamos falando do que era a antiga Superman. Essa daqui nós estamos falando do que era a antiga Iceberg, tá? No que me consta. E a verde realmente foi um lançamento novo aí. E para você que já conhece Zeus, porque antes da linha Premium, a gente já tinha Zeus no mercado, mas talvez você deva ter conhecido como essa embalagem aqui, que foi a primeira a chegar no nosso mercado em solo tupiniquim. E aí, depois dessa, teve uma outra já com a identidade da Anvisa, escrito Zeus e apenas Zeus aqui, e a gente está falando também da Cold Mint, que nos dias de hoje mantém essa identidade visual, tá? Se você pega alguma caixinha antiga e pega uma atual, o que muda entre elas? A embalagem, tá? A gente ainda está falando da mesma formulação aqui, mesma proposta, mudando só mesmo a adequação da embalagem para uma identidade da linha dos deuses mais atual. E eu quero saber de vocês têm alguma preferência aqui, qual vocês gostam mais, Absolute Zero ou Cold Mint? Primeira questão do design, né, da cor. E segundo, gosto. Você gosta de mais alguma delas? Começando pela Absolute Zero, a gente tem um tabaco aqui mais para um azulado, para um esverdeado. Cara, um cheirão de menta quase verde, sabe? Não exatamente verde, ela tem até um fundo meio baunilhado, uma coisa meio... quase uma menta creme, não exatamente um creme, mas ela carrega um adocicado como se fosse um toque de menta creme, sabe? E você consegue perceber que sim, ela tem um frescor, esse frescor ele vai ter a sua intensidade, mas é uma menta que puxa mais para a questão do sabor. Se você for pegar a da linha Premium, talvez a mais parecida com essa, mas ainda assim consideravelmente diferente, tá? Ela vai para uma outra pegada. Eu sei que menta tem muita essa subjetividade, pessoas diferentes gostam de mentas distintas, e eu acho interessante a Smirna ter essa variedade tão grande, essa possibilidade tão grande com menta para todos os gostos, sabe? Eu coloquei uma quantidade satisfatória aqui no River da Predator para a gente poder misturar. Afinal de contas, a gente sabe que um mix de duas mentas vai fazer a gente chegar num meio termo entre elas. Então, supondo que essa tem um gelado 6 e essa tem um gelado 10, no meio a meio a gente vai chegar num gelado 8. A gente sempre vai procurar aí um meio termo. E essa é uma dica interessante para às vezes você pegar
aquela menta que você gosta muito do gosto, mas que de repente falta aquele gelado potente que você gosta, e aí você mistura com aquela outra menta que tem a potência que te agrada, mas também falta aquele gosto mais docinho que complementa bem o sabor. E aí quando a gente está falando da Cold Mint, cara, que foi a primeira Zeus que chegou, afinal de contas essa é a versão original da primeira Zeus. A Absolute Zero vem como essa questão do multiverso dos deuses, né, quando surge no nosso mercado, e era um momento em que o universo da linha dos deuses da Smyrna era realmente muito mais forte quando esses dois sabores chegam no mercado, né? Mas acho muito legal a Smyrna manter esses sabores até hoje. E quando a gente está falando da Cold Mint, a gente já está falando de um tabaco mais escuro, não porque ele inteiro é um tabaco escuro preto, mas sim porque aqui a gente tem um blend de tabaco, né? Uma mistura de tabaco Virginia com tabaco Burley, que é uma forma de trazer uma menta com uma potência de nicotina um pouco maior, aquele gosto levemente amadeirado, junto de um refrescante muito intenso. Afinal de contas estamos falando de uma Cold Mint, ou seja, uma menta gelada, porque para terminar o nosso preparo eu vou utilizar aqui um alpaca, olha só que maravilha, e cara, vai ser bem tranquilinho da gente fazer o nosso preparo, tá? Eu vou simplesmente acomodar o tabaco aqui na cuba. Eu vou colocar bastante essência no que me consta. A ideia era justamente fazer esse pack um pouquinho mais cheio e também explicar as diferenças aí das mentas da Smyrna, porque eu tenho feito algumas visitas e algumas degustações em alguns lugares, conversado com bastante gente de público final, com muito lojista, até mesmo com alguns funcionários aí de algumas distribuidoras e lojas, e eu percebo que o fato da Smyrna ter um leque de produtos tão amplo e tão variado faz com que muitas pessoas tenham dúvidas sobre qual é qual, né? Que produto eu indico para cada cliente? Porque tem cliente que vai me pedir uma menta mais suave. E aí qual eu passo para ele? Então, talvez a gente trazer essa overview junto de mixologia seja uma forma interessante da gente esclarecer essas dúvidas mais comuns aí da galera como um todo. Falar que esse pack aqui não tá bonito, vocês estão malucos, tá? Sempre bom aquela limpada na extremidade da cuba, pra gente poder esticar um alumínio da melhor forma possível. E se a gente tá falando em esticar um alumínio da melhor forma possível, não podemos deixar de lado Predator com qualidade e resistência. No caso estamos aqui com o Skin Edition, certo? Lembrando que o Skin Edition é esse alumínio de alto relevo da Predator, que imita a pele de um predador, e justamente por ter toda essa textura variada e aleatória, ele consegue te dar muito mais maleabilidade sem perder a resistência. Então assim, eu sei que existem alguns alumínios texturizados aí no mercado, mas eu te falo com tranquilidade de que esse é o melhor deles, na minha opinião. Ah, Du, você fala isso porque você tem parceria com eles. Ou será se eu tenho parceria com eles porque a Predator nunca me decepcionou com seus produtos e com a sua postura enquanto empresa? Então uma coisa tem a ver com a outra, certo? Agora que a gente tem ele pré-esticado aqui, eu vou fazer 3 anéis de furos e agora tá prontíssimo para a gente degustar. Bora lá buscar os carvões. Vamos lá, cara. Do início aqui, eu tô com um Amberry Flip, que é um narguilé consideravelmente pequeno. Ele é menor do que o do Saka, por exemplo, que é um médio compacto, como ele chama. Então ele tem uma pequena quantidade de água, ele não tem um caminho tão longo. E no que isso impacta? Que as mentas em narguilés menores ou em maior situação de calor vão sempre aumentar o gelado e o refrescante que ela tem. E talvez isso aqui seja uma boa forma da gente pegar um roche com muita capacidade de essência, colocar bastante calor nele, num setup pequeno, com volume de água pequenininho, para a gente poder entender qual é da potência dessa menta. E cara, nessa mistura, lembrando que isso traz ambos as mentas para um meio termo, para mim tá um gelado ideal assim. Porque eu acho a Cold Mint, para eu fumar pura,
num narguilé pequeno, pro meu gosto, muito gelado. Eu gosto de algo um pouquinho menos gelado. Então acho que você trazer uma menta menos potente com adocicado extra é sempre uma boa pedida. E cara, tanto no cheiro quanto no gosto, fumando ambas, né? Esquece agora que eu tô fumando um mix, assim. Então eu vou falar de cheiro e gosto de cada uma delas. Sinto um adocicado da menta interessante, porém não tão forte. E se eu fosse dar uma cor para ele, apesar dessa menta estar numa caixinha azul, eu coloco uma mistura entre menta azul e menta verde aqui. Pensa nos Tridents, tá? Vai fazer mais sentido. Ou nas pastas de dente, etc. Eu sinto um pouco de ambos os elementos aqui. Talvez um pouco mais pro azul do que necessariamente pro verde. Mas também não muito numa cor específica. Porque o fato de aqui você ter um blend de tabaco faz com que isso altere a percepção tanto de gosto quanto de aroma da menta. E você sente um leve cheiro amadeirado proveniente do tabaco mais forte que tem aqui. Só que também esse tabaco mais escuro e mais forte, ele carrega mais nicotina e eu acho que isso traz um charme especial, sabe? E quando a gente vem para Absolute Zero, nitidamente mais adocicada, muito mais perfumada, um gelado menos intenso, uma coisa um pouco mais suave. São duas mentas que não se conflitam, porque eu acho que elas vão para caminhos diferentes, mas eu acho que elas se complementam de um jeito muito interessante. E cara, pra mim, fumando isso fica ainda mais evidente. Muito bom, mano. Muito bom. Pra fumar puro, se eu for fumar num arguile grande, eu prefiro fumar Cold Mint. Porque acho que todo o corpo da essência, como um todo, me agrada mais. A questão do atabacado, o próprio adocicado que esse aqui carrega, menta bem gelada e tudo mais. Só que eu já acho que para um narguilé pequeno, para o meu gosto, talvez seja gelado até demais. Você que gosta de uma menta geladaça, só que é uma boa pedida, tá? No narguilé pequeno, se fosse para eu fumar uma pura, talvez eu fosse de Absolute Zero. Um gelado menos potente, mas ainda assim com adocicado muito gostoso. E, cara, reitero, é muito louco essa sensação de ser uma menta creme. Não é uma menta creme, não é uma menta com vanila. Mas ela carrega um fundo meio açucaradinho, meio baunilhazinho, uma coisinha meio menta branca, meio um chicletinho de hortelãzinho doce. Salvo todas as devidas proporções que eu poderia trazer de referência aqui. Muito diferente, muito, mas que talvez se assemelhe indo para esse caminho, uma Hazy Mint, só que muito mais gelada, com outro tom de doce. Uma Nice Snow, muito mais gelada, com outro tom de doce também. Mas assim, esse fundo branco adocicado, mais açucarado, mais cremoso talvez, mas ainda assim sem perder a característica de ser uma menta com a sua intensidade, com o seu sabor e, cara, muito equilibrada, muito gostosa. Dá uma briga boa, tá? Dá uma briga boa aí se eu for colocar todas as mentas da Smirna uma do lado da outra, porque eu, sinceramente, cara, tem dias que eu vou gostar de fumar mais em um, tem dias que eu vou gostar mais de fumar outra, tem dias que eu vou achar ideal uma mistura, vai ter mix que eu vou preferir colocar Red, vai ter mix que eu vou preferir colocar Absolute Zero, vai ter mix que eu vou preferir colocar Green Mint. Então acho que é muito situacional. É claro que o paladar de cada um muda, eu também sei que nem todo mundo vai ter 5 mentas de uma mesma marca, mas para poder variar a menta no dia, etc. E eu acho que realmente para você entender
Qual delas mais te agrada? Só você realmente provando e tirando a sua conclusão, sabe? Mas se eu fosse colocar aqui, talvez, a menos gelada de todas, Blue Mint. A segunda menos gelada, Absolute Zero. A terceira menos gelada, Red Mint, quase que empatando com a Green Mint e com a Cold Mint. Levemente menos gelada do que essas duas, talvez, se eu for ranquear da forma que eu percebo, né? Talvez você fumando você sinta algo diferente também. Eu quero saber aqui nos comentários. Gosta dessas mentas? Tem alguma preferida? Com que você misturaria? Com que não misturaria? Deixa eu saber nos comentários. E é isso, mano. Gostou desse vídeo? Deixa um joinha, contribui muito com o nosso trampo. Não gostou? Deixa um dislike. Comente aí o que a gente pode fazer de melhor também. Caiu aqui de paraquedas, quer se inscrever, clicar na nossa carinha com bigode. Tem mais 2 vídeos caso queira assistir. E a gente se vê numa próxima. Um beijo, tamo junto. Xablau. É nóis, rapaz. Bora!